meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro O Grande Livro do Ho'oponopono, Sabedoria Havaiana de Cura, dos autores Jean Gracier, Dr. Luc Boudin e Nathalie Boudin. Capítulo 3. Ho'oponopono, da espiritualidade à abundância. Esse capítulo é escrito por Nathalie Boudin. Procure querer para os outros o que você deseja para si mesmo, tentando se parecer com um Cristo e não com um cristão, com Maomé e não com um muçulmano, com Buda e não com um budista. Dr. Wayne Dyer, A Força da Intenção. Espiritual é a sua religião. Ao ler este título, que contém espiritual e religião na mesma frase, pode ser que um movimento descontrolado do seu braço derrube o livro no chão. É um risco que estou disposta a assumir, mesmo que isto o faça pular este capítulo que eu tive o maior prazer em escrever. Para muitos de vocês, é preciso confessar que a religião perdeu sua atratividade, seja por causa de intolerância, comportamento extremo ou ainda apropriação de poder. Os representantes religiosos encarnam cada vez menos a vida espiritual. No entanto, é de fato graças às religiões que se cultiva há tanto tempo a noção de espiritualidade e, com ela, a natureza humana. Será que é possível considerar os livros sagrados como um acesso à espiritualidade e os homens que contribuem para o conhecimento dos mesmos como simples mensageiros? Os padres e os monges, as freiras e os pastores, as madres e os sábios são, assim como você, seres humanos que estão vivendo a experiência deles nesta terra. E você sabe, tanto quanto eu, que nem todo dia é fácil viver em adequação com os seus princípios. Eu gostaria de ressaltar que fui criada por pais cartesianos, segundo os quais somente a ciência podia permitir salvar o mundo. Portanto, havia se formado na minha mente uma crença que dizia que os microscópios e os produtos químicos eram os únicos amigos da vida. Graças ao discernimento, constatei que os fatos não comprovavam inteiramente essa teoria. Foi assim que, ao longo dos anos, dos encontros e dos livros, pude descobrir as religiões e seus adeptos. Não foi por falta de classificar as divindades na categoria dos mitos e contos, como os professores me haviam ensinado. Porém, elas iam se destacando um pouco mais toda vez que os textos descobertos me pareciam certos e relevantes. É por isso que o meu olhar sobre o mundo da religião é um tanto quanto singular, pois provém de uma exploradora da espiritualidade. Certas pessoas dizem que as religiões permitiram que o homem se enganasse, pois ele entregou nas mãos de um Todo-Poderoso as graças e desgraças que lhe aconteciam aqui embaixo. Assim, admitia-se que você e eu éramos marionetes de um destino já estabelecido. Não adiantava fazer nada, apenas rezar, para que ele não desabasse em cima da sua cabeça. Só que essa teoria esquece um detalhe importante: o livre-arbítrio. Nada é imutável nesta terra. Tudo pode mudar. Basta você decidir. Você sempre tem escolha. Pessoalmente, acho muito relaxante saber que eu posso dar palpite na minha vida. Além disso, ao descobrir que efetivamente a única constante deste universo é que ele é inconstante. Você respira fundo, pois sabe que o jogo vira e que a felicidade um dia cruzará o seu caminho. Os textos me haviam dado uma boa nova. Por Jesus ter sido crucificado para nos salvar, o sacrifício pode parecer para os praticantes a melhor maneira de se redimir dos pecados que eles próprios e os outros cometeram. Por que não?
E se aquele homem que sofreu até a morte com os braços esticados e o coração em carne viva representasse, em vez disso, aquela parte de si mesmo que você havia tido o cuidado de camuflar por baixo das tradições e proibições, enxergue naquele Cristo esfolado o eu profundo, que é como eu chamo aquela parte inconsciente que bate no mesmo ritmo que o seu coração e que foi torturada no altar da materialidade. Ela está simplesmente esperando que você a liberte. O eu profundo está, a imagem de Cristo, em cada um de nós, pronto para irromper, e sabe que somente o amor pode salvar você. O único sofrimento que ele provoca é fazer você sentir que há algo maior do que a posse de um carro, de uma casa e de uma família. Esta dor é a inexpressão da sua espiritualidade. A Bíblia narra a ressurreição de Cristo, o que eu considero também como um sinal muito positivo. O eu profundo, aquele Cristo crucificado pelos medos, ressuscitou. Não deveríamos ver aí um exemplo da sua aptidão a ser o milagre da sua vida? Você pode deixar o que está no fundo do seu coração retomar vida, e a melhor ferramenta para conseguir isto é o amor. Eu olho para a cruz e para Jesus pensando que um dia liberarei totalmente a minha aptidão, que é amar incondicionalmente tudo o que existe, fazendo desaparecer para sempre o sofrimento da cruz da minha vida. Imaginem se todos os seres humanos decidissem deixar sua voz divina falar, fossem eles católicos, protestantes, muçulmanos, hinduístas. Pouco importaria a religião, aliás. A partir deste momento, poderiam aparecer um outro símbolo nos templos e igrejas. E por que não? Um texto que dissesse: obrigado, eu te amo. Sonhar não arranca pedaço. Continuação do capítulo 3. Subcapítulo: Ho'oponopono, reencarnação e família. Para quem, assim como eu, acredita em reencarnação, eu gostaria de dizer que encontrei na prática do Ho'oponopono um sentido para a presença de cada um nesta vida. Vou resumir aqui o princípio da reencarnação tal como eu o entendo, no intuito de expor o meu raciocínio de forma mais fácil para você. Tudo começa na concepção de si, o eu profundo como eu o designo. Não se trata de conceber a si mesmo como um indivíduo feito de carne e osso, mas sim como uma alma viajante, cuja aprendizagem se dá ao longo de várias vidas terrestres. Quando você se encontra no estado que precede a sua chegada à Terra, isto é, no estado de alma, você dispõe de uma visão global do universo e do lugar que você deve ocupar nele. A compreensão e até mesmo o conhecimento absoluto se dão, pelo que parece, na experimentação da vida. E há algo melhor do que vir a este planetinha azul para receber a sua aprendizagem? É naquele momento que você escolhe reencarnar em um lugar e em uma família específicos. Uma decisão que parece esquecida uma vez reencarnado aqui embaixo, mas que ressurge no dia em que você se conscientiza de que pode entrar em contato com o seu eu profundo, o qual você deixou de lado e que o liga à sua alma aventureira. Talvez você o tenha deixado de lado para reencontrá-lo melhor, aliás. Enfim, o contato foi estabelecido, seja através da meditação ou de um retorno à natureza. Você sente no fundo de si mesmo que veio até aqui com o objetivo de enriquecer, pela experiência, os seus conhecimentos. E, com um pouco de sorte, esta vida pode ser a última que você vai passar aqui, antes do grande salto em direção ao Nirvana. Enquanto isso, é preciso viver com a família que você escolheu para si mesmo.
um pai ausente ou violento, uma mãe humilhante ou indiferente, um irmão detestável ou simplório e uma irmã chata ou maluca não são apenas a sua família, mas também a sua escolha para realizar no seio dela uma vida inteira. E como introduzir a compaixão no seu coração e aceitar essa escolha inacreditável que você fez ao decidir nascer em uma família tão violenta ou indiferente? Primeiro, perdoando a sua alma, o seu eu profundo, por ter decidido viver em meio àquelas pessoas. Trata-se simplesmente de agradecer a ela por ter realizado essa escolha. Nada como se perdoar com amor, para em seguida poder perdoar os outros e assim impregnar-se de compaixão. No conceito de reencarnação escolhida e desejada, a família é muito mais do que um reflexo da sua personalidade. Ela é o espelho da sua alma. E mais, ela é a mensageira e guardiã do que você vai aprender nesta terra. A escola da vida tem como turma principal a família. É uma aula a qual você não pode faltar, pois, mesmo sendo órfão, é através da ausência dela que você vai aprender tudo. Para certas pessoas, é a aprendizagem do desapego emocional. Para outras, é aprender a não alimentar expectativas. Não importa a quantidade de vidas que você passará tentando, a aprendizagem levará o tempo necessário para a sua compreensão. Quando eu me conscientizei plenamente que a minha escolha familiar havia sido guiada dessa forma, percebi que precisava parar de lutar contra ela, de lutar contra mim mesma. Os ressentimentos, rancores, decepções e expectativas que eu havia acumulado com relação aos meus pais foram pouco a pouco perdendo substância. Eu devia finalmente confessar a mim mesma que ter reencarnado em meio àquelas pessoas me havia permitido entender tantas coisas que eu não podia achar lugar melhor para evoluir. Utilizando palavras tão simples quanto obrigada, eu te amo, diante das dificuldades que eu encontrava com os meus entes queridos, eu sentia plenamente essa gratidão. Gratidão perante o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e também a mim mesma. Acho que fiz um pouco mais do que aceitar a minha escolha de ter nascido naquela família. Eu aprendi até a amar a parte de mim mesma que havia feito tal escolha. Eu comecei a me amar. A prática do Ho'oponopono é uma maneira de acelerar o processo de aceitação da sua condição humana, para depois receber a aprendizagem necessária à evolução da sua alma, ou eu profundo. Ao me reencarnar aqui nesta época, eu certamente quis participar dessa descoberta do amor próprio, ou melhor, eu talvez tenha desejado vivê-la plenamente para atingir o estágio supremo da evolução da alma. Pouco importa a razão, na verdade, porque eu me sinto bem quando pratico o Ho'oponopono e aceito a minha vida aqui embaixo com os meus entes queridos. O que mais eu posso querer a não ser continuar assim? Você tem a oportunidade de aprender a amar graças aos seus entes queridos. Quer você acredite ou não em reencarnação, a família está aí para lhe ensinar a amar a parte de si mesmo que você tanto deprecia. Ela é o reflexo do que você busca esconder no fundo do seu coração. É uma mensageira do seu eu profundo. Você já reparou que os comentários dos seus entes queridos sempre alfinetam o ponto que mais machuca? Talvez porque eles o conhecem bem, ou mais provavelmente porque você criou junto com eles a situação que os levou ao conflito em questão. Você é o criador da situação. Você instaurou tudo o que era preciso para que as memórias que estavam latentes dentro de si fossem reveladas à luz do dia, do intuito de limpá-las. O seu pai ou a sua mãe
só fizeram atender a essa necessidade e transmitir a mensagem ao seu eu profundo. Então, por que não aproveitar almoços de família para fazer uma faxina geral? Isto é, aliás, bastante prático. Em vez de eliminar as memórias erradas durante várias semanas ou vários meses, você pode limpá-las ao máximo em apenas algumas horas. Não estou dizendo para você reunir a família somente com o objetivo de resolver os conflitos atuais ou passados, mas simplesmente aproveitar um aniversário ou casamento para avisar as emoções que surgem dentro de si diante do tio Roberto ou do primo Marcelo. Trata-se de deixá-las vir à tona e reconhecê-las. Quando estou com a minha tia Josiane, ela sempre me fala dos problemas de dinheiro que está enfrentando, e isto me irrita toda vez. Tenho a impressão de que ela acha que eu sou cheia da grana. A interpretação das palavras da tia Josiane certamente está errada, mas a emoção que você sente é bem real. É nesse exato momento que você pode acionar o processo do Ho'oponopono. Perdão, sinto muito por ter provocado este encontro. Obrigada, tia Josiane, por ter feito vir à tona esta minha memória errada. Eu te amo, ó mensageira, que faz parte de mim e da minha família. O mesmo ocorre quando você está diante da sua irmã, em quem acabaram de detectar um câncer e que continua fumando um cigarro atrás do outro. É inútil ficar com raiva ou manifestar a sua preocupação, pois você tem uma ferramenta maravilhosa à sua disposição. Sinto muito, obrigada, eu te amo. Repita tantas vezes quanto necessário e depois envie amor à sua irmã. Quando o juízo de valor desaparece e a preocupação se atenua, torna-se possível comunicar-se e agir em conjunto para que a doença não seja mais um fardo para todos. Quando o processo do amor é ativado, ele irradia por toda parte ao seu redor. Todos os seus parentes, amigos e conhecidos sentirão esta paz e os comentários mudarão de rumo, indo em direção ao respeito. O espelho, que é a sua família, pode se tornar o reflexo do amor, o sentimento ao qual você está se conectando. A sua alma selecionou as melhores ferramentas de desenvolvimento pessoal. Os seus filhos, pais, avós, irmãos, irmãs, tios e tias. Então, utilize-os. Eles estão aí para fazer você crescer. Surpresa. Vou lhe dar aqui uma dica que me ajudou muito a parar de alimentar expectativas quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono. A cada limpeza eu dizia: sinto muito, perdão, obrigado, eu te amo, surpresa. Surpresa servia para indicar à minha mente que algo ia acontecer. Era óbvio, mas que ela devia deixar as coisas seguirem o rumo delas. Eu não tinha nenhuma ideia de como aquilo ia acontecer comigo. Nem onde, nem quando, nem o quê. Uma surpresa da vida ia chegar após a limpeza que eu havia acabado de fazer. Esta era a minha única convicção. O ego ficava contente e ocupado ao ouvir a palavra surpresa, o que dava ao meu eu profundo tempo suficiente para me preparar para algo inesperado. Era tiro e queda. Presentes tão variados quanto surpreendentes sempre chegavam até mim. Hoje eu não sinto mais a necessidade de dizer surpresa. Já entendi que posso ter total confiança e ficar sem expectativas. O espanto ainda permanece, e é cada vez mais óbvia somente a certeza de que é sempre a melhor solução que me aparece. Continuação do capítulo 3. Budismo sempre. O Dr. Len menciona o estado zero como objetivo da prática do Ho'oponopono. O equivalente desse estado, na minha opinião, é a vacuidade do budismo. No ensinamento budista, um dos objetivos é alcançar um estado de vazio, pois é ele que permite acolher a inspiração. É necessário compreender a vantagem de atingir a vacuidade e ver como o Ho'oponopono pode trazer uma ajuda valiosa. Esvaziar a mente, tudo bem, mas por quê?
Vou começar falando daquela vozinha que canta dentro da sua cabeça, refrões lancinantes e nem sempre positivos. Trata-se da mente. Ela entra em ação na primeira oportunidade, isto é, o tempo todo. Aliás, essa tal de mente é incrível. Ela tem resposta para tudo e é a maior sabichona. Mesmo se o que ela diz estiver errado ou nunca tiver sido verificado, ela vai em frente e diz: eu a considero como uma criança que quer se gabar diante dos amiguinhos contando histórias ouvidas da boca de adultos e cujo verdadeiro significado ela não conhece. Ela fala o tempo inteiro, chegando a ponto de fugir do tema. É assim que um fluxo contínuo de crenças adquire forma e inunde a sua cabeça. Desde a infância, quando a sua mente absorvia, em primeiro lugar, as palavras das pessoas que o estavam criando, e depois, ao longo dos anos, essa mente espreita tudo o que possa confirmar o que lhe foi contado. Ela registra os novos dados no disco rígido das suas crenças, que em seguida ela repete incessantemente. A mente faz uma seleção das informações que você recebe, e quando alguma delas são descartadas, é o seu inconsciente que as recupera. O seu eu profundo está ligado ao seu inconsciente e, por isso, pode agitar bandeiras para chamar a sua atenção em caso de erro do sistema, ou seja, caso sejam recebidas crenças erradas. Em geral, ele utiliza sonhos e intuições, duas ferramentas que a mente havia, entretanto, tomado o cuidado de desviar de você. Portanto, quando crenças erradas são recebidas pelo seu eu profundo, há uma reação imediata que não necessariamente é perceptível por você, visto que a sua mente vive tagarelando. Pesadelos podem ser sinais muito reveladores. Ocorre uma falha no seu sistema de crenças e você nem repara. O seu inconsciente, ou eu profundo, faz das tripas coração para fazer você entender que tem um vírus ali. Ele toca todos os apitos de alarme, chegando até mesmo a provocar incidentes graves para que você faça uma formatação, limpeza das suas crenças. Mais concretamente, a mente é quem fica martelando na sua cabeça que é preciso sofrer para ser bonita, que dinheiro só se ganha com suor, que os ricos são ladrões, que as doenças estão aí unicamente para fazer você sofrer, todas aquelas frases banais que o levam a pensar que você não merece ser feliz, que não vale a pena viver e que, aliás, você não tem nenhum valor, visto que acabou de ser demitido do seu emprego. Na verdade, é uma espécie de pássaro de mau agouro criado por conta própria e para si mesmo. Acho que você está começando a entender aonde eu quero chegar. Não seria útil calar a criança mimada que é a sua mente para destacar os aspectos positivos que existem em você? A vacuidade ou vazio de que fala o Dr. Lane é o que possibilita escutar e seguir o verdadeiro caminho, a divindade que existe em você, que lhe permite se realizar e lhe mostra que a sua demissão vai lhe proporcionar a concretização do seu sonho, como, por exemplo, ser guia de montanha ou professor de crianças deficientes. Esse caminho o leva também a olhar o seu rosto e o seu corpo como uma maravilha de realização, na qual a complexidade da montagem de simples células deu esse resultado incrível, e assim ver em cada ser vivo a mesma elaboração maravilhosa da vida. Graças ao seu vazio interior, você finalmente compreenderá que o universo é abundância e que há de tudo em profusão para todos. Você saberá que merece ser feliz. Pode ser que por trás do bater das asas negras da sua mente escondam-se as suas aspirações mais profundas, aquelas que mostram a sua beleza interior e o seu verdadeiro valor. Então, diante de cada frase negativa que sair da cartola da sua mente, agite a sua varinha Ho'oponopono e transforme-a em pomba branca, esticando as asas do amor e da gratidão.
O vazio que resultará disto dará lugar à paz, emoção pura que gera alegria de viver. A mente, uma vez colocada em repouso ou em uma paz significativa, dá assim a você a possibilidade de ficar totalmente receptiva às oportunidades que se apresentarem na sua vida. Quando a mente diz permanentemente só há miséria nessa terra, você de fato só enxerga miséria e esquece de escutar um mendigo com o qual acabou de cruzar e que precisava, acima de tudo, de atenção. Quando a mente reitera eu não consigo nada, você lhe dá razão, não entrando em ação quando surge uma oportunidade ou preferindo esperar em vez de suscitar acontecimentos positivos. É por isso que não há nada como esvaziar a mente para dar lugar a todas as possibilidades. Esvaziar a mente é permitir que a ação divina chegue por intermédio seu. Você age com um guia mais atento às suas necessidades. E como esvaziar a mente a não ser limpando as crenças acumuladas inúmeras vezes? Como esvaziar a mente? Eis uma historinha contada pelo Dr. Wayne Dyer. Ele pode lhe permitir memorizar de uma vez por todas a vantagem de utilizar a limpeza, isto é, o Ho'oponopono para esvaziar a mente. O mestre diz ao discípulo: você deve esvaziar a mente. O discípulo responde que não sabe como fazer. O que você faz depois de comer? Pergunta então o mestre. A digestão, retruca o discípulo. Não, refuta o mestre. Você lava a louça. Em todo caso, para mim foi uma revelação, cheia de bom senso e humor. Aqui e agora. Um outro fator que aproximou esta técnica dos ensinamentos budistas é o fato de que cada instante é um pretexto para praticar o Ho'oponopono e, por conseguinte, viver o momento presente, aqui e agora. Quando você sofre um trauma e toma o cuidado de fazer uma limpeza logo em seguida, você está vivendo um momento presente. Quando você fica chateado por causa de uma notícia que perturba a sua mente e faz uma limpeza, você está vivendo um momento presente. Em vez de imaginar o pior ao ouvir a sua vizinha comentar com o marido sobre a falta de combustível no posto de gasolina da sua cidade, limpe as memórias que se ativaram naquele momento. Assim, você evitará pensar no cancelamento da sua viagem de carro que estava prevista para o dia seguinte, o que então impediria você de visitar os seus filhos. Nesse caso, você está fazendo conjecturas, isto é, imaginando o futuro. Mas você também pode se lembrar da última greve dos postos de gasolina, que haviam igualmente estrangulado o fornecimento dos seus postos preferidos. E aí você está recordando o passado. Para se manter no presente, aqui e agora, limpe os medos que o oprimem, dizendo simplesmente: perdão, obrigado, eu te amo. E deixe a calma se instaurar em você. Você poderá, assim, escutar o resto da conversa, que lhe informará que se tratava de um problema técnico e que a escassez só havia durado 2 horas, tempo necessário para recolocar as bombas em serviço. O futuro é conjectura. O passado já foi ultrapassado. Só um momento presente conta. Como acabei de descrever nessa historinha, a vantagem de viver o momento presente é permanecer em contato com a realidade, longe dos pensamentos negativos. Estes últimos surgem quando você está recordando o passado, as experiências terminadas, ou especulando sobre o futuro, elucubrações descontroladas da mente. Contrariamente às ideias prontas, você não está sendo realista quando se refere a dados obsoletos ou imaginados. Você está no real quando escuta aqui e agora todas as informações que chegam nesse instante e que lhe dão a integralidade das informações. O mesmo vale quando você se identifica ao seu passado profissional. Eu sou um executivo aposentado. É como se você vivesse com um pé no mundo do passado. Você só existe pela metade. Antigamente as crianças respeitavam os mais velhos. Os velhos tempos. Você vive com nostalgia. Viaja em um passado idealizado.
Torna-se muito mais difícil ver os bons lados da sua vida atual quando a sua cabeça permanece no passado. Os chefes não são mais tão compreensivos quanto antes. Você vai trabalhar remoendo as vantagens que perdeu desde a fusão da sua empresa. Você continua no passado, não enxergando mais as oportunidades que se abrem para si mesmo, focalizando-se apenas nas demissões que se sucederam. Tudo isso é provocado porque você não está vivendo o momento presente, não está ligado ao seu eu profundo que faz parte da realidade. Ao se fixar no presente, você se torna realista, longe das apreensões e dos medos. Você entra na realidade do momento. As experiências do passado retomam o lugar histórico delas, ficando guardadas nas gavetas da memória. Elas desempenharam um papel em determinado momento e permitiram que você se construísse. O pensamento que você cria de cabo a rabo pode se tornar uma realidade. Esse poder da mente é reconhecido hoje por muitos filósofos e cientistas. É por isso que é importante controlar a qualidade dele. Quanto melhor o tipo de pensamento, melhor será o seu futuro. E se você ainda duvida da sua capacidade de criar um amanhã radiante para si mesmo, deixe agir o seu inconsciente ou eu profundo. Para ajudá-lo a se afastar das apreensões, medos e angústias, utilize a limpeza, ativando o Ho'oponopono. Eu diria inclusive que neste caso ele deve ser consumido sem moderação. O passado não é a sua vida, mas sim uma pedra dentre tantas outras que serviram para o seu progresso. Quanto ao futuro, ele está, antes de tudo, no seu imaginário, antes de adquirir forma. É tempo de eu ler uma partezinha aqui para iniciar um novo subcapítulo. Vamos lá. Continuando. Compaixão de amor. Com o Ho'oponopono, você é levado a olhar para cada detalhe da sua vida de maneira mais intensa e com muito mais amor e compaixão. Este é outro caminho que se aproxima da religião. Obrigado, eu te amo. É um mantra muito simples de recitar. Essas palavras também permitem entrar em contato com o divino, com a sua divindade. Pronunciando essas palavras, eu percebi igualmente a que ponto a repetição podia ser eficiente e entendi qual era a vantagem de repetir orações infinitamente. É uma forma de alcançar um automatismo do cérebro, um meio de ocupar a mente e imprimir nela de tanto repetir uma ideia nova. Mesmo assim, mantenha-se vigilante, pois as palavras podem ter um duplo sentido. É o que demonstra a língua dos pássaros. Literalmente, a expressão francesa se refere a uma linguagem simbólica que brinca com sonoridades e trocadilhos. Porém, trata-se também de uma linguagem do inconsciente, das imagens arcaicas e dos símbolos, através dos quais os pajés não só comunicam-se entre si, como têm as visões reveladoras daquilo que buscam, seja a cura de doenças ou até mesmo para finalidades maléficas. Essa linguagem do sonho é referido por eles como a linguagem das aves, por ser uma linguagem de canto e invocação. O seu inconsciente pode entender uma palavra de várias maneiras. O cérebro é um demente a vagar dentro da mente devagar. Eis um exemplo para entender como é fácil para o seu inconsciente reinterpretar as frases do dia a dia. As orações não fogem à regra. Hoje, quando a minha mente se põe a galopar diante de um acontecimento, tenho essa ferramenta de limpeza que se aciona sozinha e entra em perfeita adequação com as minhas convicções. É a primeira técnica que eu utilizo com tanta facilidade. Acho que é porque as palavras perdão, obrigado, eu te amo oferecem poucas possibilidades de erros interpretativos. Começando com o perdão, é através da entrega de si mesmo, o seu verdadeiro valor, que você estabelece uma conversa com seu eu profundo. Obrigado lhe dá confiança, colocando-o à mercê da vida e da fé na mesma. Essa palavra é mais forte do que a gratidão. Gratidão pelo tempo presente, pelo tempo passado ou pelo tempo futuro. Obrigado a tudo o que vive, as pessoas, aos animais, a natureza, a terra e as suas criações.
Isso mesmo, você não tem um grande talento criativo. Eu te amo é uma frase na qual o sujeito anda lado a lado com o termo amor, que por sua vez está ligado a ti. Tem o eu, euforia e apogeu, que se regozija, que é meu e que é profundo. Tem o ter, o outro, meu espelho, meu próprio reflexo, minha própria natureza. Quanto a amo, é o mais belo Senhor, o mais justo amo, a quem eu devo obediência. Bálsamo da alma. Obrigado, eu te amo, é uma oração invisível, dita lá no fundo do seu coração para si mesmo, a pessoa que você mais esquece no seu cotidiano. E se essas não forem palavras que podem consolidar você no melhor da vida, em todo caso, elas parecem muito ter esse poder. Continuação do capítulo 3. Subcapítulo: Ser cristão. Esses princípios fundamentais do amor se encontram, obviamente, na religião cristã. Eu gostaria primeiro de citar a seguinte frase: ame o teu próximo como a ti mesmo. Trata-se aqui de relembrar que o outro é o espelho da sua vida e também de demonstrar que você e eu estamos unidos pelo laço sagrado do amor. Amar a si mesmo. Porém, é difícil dar aos outros o que você não possui. Preencher-se de amor é amar a humanidade que existe em você, todo aquele conjunto complexo que é capaz tanto de fazer sofrer quanto de tornar feliz. A ausência de juízo de valor pode ser um caminho para ter acesso a esse sentimento de paz. E com o Ho'oponopono, você dispõe de uma ferramenta para limpar todo tipo de juízo de valor. Quando você julga as suas próprias ações, tratando a si mesmo de idiota ou imbecil, quando você derrama o seu café na sua camisa logo antes de sair para o trabalho, você baixa o seu nível vibratório e se torna dessa forma cada vez mais sensível às agressões exteriores. A desvalorização dos seus próprios atos no cotidiano gera um enfraquecimento do seu sistema imunitário e da sua energia. Em vez de ler ou escutar as más notícias do jornal enquanto toma o café da manhã, você poderia desfrutar desse momento relaxante pensando em fatores positivos e começar o dia com o pé direito. Concentre-se no que está acontecendo pela janela da sua cozinha. Examine a forma das nuvens pela manhã. Observe a vida despertando na sua rua. Tire um tempo para apreciar esse instante. Ao transformar os acidentes do cotidiano em gratidão perante a vida, perante Deus, você envia amor a si mesmo. E ao se preencher de amor, você se torna transmissor de amor para todos aqueles que cruzam o seu caminho. Então, quando a torrada cair no chão com o lado da geleia para baixo, quando o botão da camisa se arrebenta, quando a xícara é derrubada e quando não tem mais leite na geladeira, envie amor a si mesmo. Perdão, obrigado, eu te amo. Considere, ao contrário, os pequenos acidentes da vida como mensagens pessoais que lhe lembram que você não dá atenção suficiente a si mesmo. Perdoar. O outro elemento que sempre vem à tona com o Ho'oponopono é a noção de perdoar todo ato que é feito contra você. Um pouco como oferecer a face direita depois que a esquerda foi agredida. Trata-se aqui de utilizar os tapas que a vida lhe dá como pretextos para limpar as suas memórias erradas. Mas nem por isso o mensageiro está isento de prestar contas. Perdoar é admitir ter dentro de si essa violência e reconhecer que é necessário se separar dela para seguir em frente. Perdoar é dar ao outro, tanto quanto a si mesmo, a oportunidade de redescobrir o caminho do amor. O perdão é diferente da submissão.
Quando arrancam o colar de uma moça em plena rua enquanto ela está voltando para casa, há um choque. Praticar o Ho'oponopono pode parecer fora de propósito nesse caso, mas pense no medo que invade a pessoa naquele exato momento. Com frequência, segue-se um forte sentimento de culpa na vítima, e é dessas emoções que é preciso se desprender para reagir da forma mais adequada possível à situação. Quando você permanece com medo, não ousa mais sair de casa. Quando fica se culpando, não ousa prestar queixa. O simples fato de dizer perdão, obrigado, eu te amo, lhe dá a possibilidade de restaurar a calma e se recuperar do choque. Você pode dizer o seguinte: perdão por ter provocado a tentação, ostentando esta joia. Perdão por eu ter deixado me roubarem. Perdão por ter pegado a rua errada. Obrigada por ter feito vir à tona a memória de fragilidade, impotência, raiva. Eu te amo, parte de mim que criou esta situação. Perdoe-se por ter sido obrigado a criar esta situação no intuito de revelar as suas memórias para apagá-las. Perdoe o universo por ter sido cúmplice. Perdoe aquele homem por ter sido um mensageiro doloroso. E, sobretudo, envie amor a si mesmo e ao universo. Você pode, em seguida, ir à delegacia de polícia declarar a agressão sem omitir nenhum detalhe ao descrever o ladrão. Alguns de vocês podem pensar que não é necessariamente útil ir prestar queixa quando a limpeza foi bem feita, o que com certeza é verdade. Mas eu também penso que se o ladrão for pego, ele poderá, por sua vez, praticar o Ho'oponopono diante dos policiais. Quando você tem a impressão de estar vivendo uma situação tão violenta que você só pensa em resolver o problema sob o jugo da raiva, esquecendo a noção de perdão, pode encontrar obstáculos cada vez mais difíceis de superar. Pequena ilustração. São 9 horas da manhã, você está atrasado para o seu compromisso e decide tomar um atalho. De repente, você vê um sinal vermelho e pisa brutalmente no freio. Um violento solavanco faz você se sobressaltar no assento do motorista. O seu carro acaba de ser atingido na traseira por um automobilista. Você sai furioso do seu veículo para constatar os danos. Ao ver a sua raiva diante do para-choque amassado, o barbeiro decide não ficar passivo e começa a gritar também. As cabeças estão tão quentes que nenhum dos dois percebe o engarrafamento que vai se formando. Os outros automobilistas buzinam, vociferam e é impossível registrar a ocorrência, pois o seu interlocutor se recusa a entrar em contato com o seguro dele por um estrago tão pequeno. A coisa fica feia e a polícia é chamada como reforço, obrigando-o a apresentar os seus documentos, dos quais nem todos estão em ordem. A pessoa com quem você tinha marcado compromisso já está esperando há mais de 1 hora, quando você telefona para ela com os nervos à flor da pele. Talvez, se tivesse manifestado um pouco de compaixão nessa adversidade, você teria entendido que o seu jeito brusco de dirigir fez com que o outro motorista, que freou um pouco tarde, também sentisse medo, que vocês poderiam discutir calmamente sobre o assunto no acostamento e considerar consertos de forma amigável, com um mecânico de confiança, no intuito de evitar um encarecimento do seguro dele. Depois, com a maior calma, você avisaria a pessoa com quem tinha um compromisso que chegaria dali a alguns minutos, que era só o tempo de anotar na sua agenda para atualizar os seus documentos. O espelho da sua vida pode adquirir todas as formas, daí a vantagem de respeitar aqueles que o confrontam com os acontecimentos. O perdão é uma ferramenta formidável para se recolocar no caminho do amor, principalmente utilizando a fórmula mágica em que o perdão anda lado a lado com o amor. Você já sabe que é aí que você vai entrar.
Perdão por ter provocado esta situação. Obrigado por ter despertado esta memória para me permitir apagá-la. Eu te amo, mensageiro. Como cristão, quando você pede para ser perdoado, assim como perdoa aqueles que o ofenderam, o Ho'oponopono é de grande ajuda para ter esse reflexo de sabedoria. Para os não cristãos, o perdão é a chave que serve para abrir as portas do amor. Um pouco de Islã. O profeta deu aos homens as regras para viver com respeito por Deus. Dentre elas, figura uma que pede para não representar sua imagem nem a das criaturas da terra. Assim se explica a presença daqueles magníficos afrescos e arabescos que ornamentam os monumentos religiosos muçulmanos. A imaginação dos artistas é tão fértil que, quando o olhar pousa em uma de suas realizações, ela o incita à meditação contemplativa. Talvez seja por essa razão que as mesquitas são tão inspiradoras. Não há ídolos nos quais o ego poderia se perder, mas simplesmente uma introspecção para se conectar melhor ao divino. E nas casas dos praticantes dessa fé, nos quais nenhuma imagem vem distrair a mente, pode parecer mais fácil admirar o verdadeiro espelho que é o de Deus, pois é realmente ele que dá sentido à vida. Todos espirituais. Também vejo nessa ausência uma grande presença e até mesmo uma coisa essencial para a nossa compreensão. É que Deus não tem limites. Nenhuma forma, nenhuma dimensão, nenhum lugar pode representá-lo. Nenhum material pode se identificar a ele. Vou ainda mais longe ao acrescentar que, assim como Deus não pode ser representado, o mesmo vale para o homem e todas as criaturas da terra. Não se deveria enxergar nessa metáfora uma definição mais nobre do ser humano? Estou querendo falar da nossa divindade imaterial. Ela existe em cada um de nós. Não somos unicamente corpos físicos, somos muito mais do que isso. Somos espirituais. As criaturas e o Criador estão unidos nessa energia universal. É como tal que você circula por este mundo. Nesse âmbito, o Ho'oponopono abre as portas para essa incrível descoberta da natureza humana. Ele não somente o obriga a se olhar por dentro, mas também lhe pede para dar toda a gratidão e o amor que você merece enquanto tal. Você é um ser divino no sentido mais magnífico do termo. Você é muito mais do que uma profissão, mais do que o papel de pai ou de mãe, mais do que a doença que o assola. Você é uma parte de Deus. Reencontrar seus pontos de referência. Quando eu andava pelas ruas de Marrakech e ouvia o chamado para a oração, não conseguia me impedir de sorrir. 5 vezes por dia eu lembrava que era verdadeiramente um ser espiritual. 5 vezes por dia eu me reconectava à minha divindade interior. 5 vezes por dia alcançava a paz. Hoje, as nossas igrejas não tocam mais os sinos da espiritualidade. A sociedade moderna decidiu transformar esses chamados em ferramentas de comunicação que incitam você ao consumo e o fazem esquecer a sua verdadeira vocação. Sob pretexto de laicidade, o divino que faz parte de você foi camuflado, e é por causa dessa falta de contato que lhe vem aquela irreprimível vontade de preencher o seu apartamento. Você substituiu o amor pelo prazer, um sentimento que não dura e que você cultiva através de geringonças tecnológicas e romances efêmeros. Os anúncios publicitários e o telejornal substituem o soar dos sinos da igreja. A cidade vive no ritmo do virtual. Como reencontrar os seus pontos de referências espirituais em um mundo no qual tudo é comandado à distância, por controle remoto? Há várias maneiras de estabelecer uma comunicação com a sua parte divina. As religiões constituem um dos caminhos, mas existem muitos outros. Para redescobrir a sua verdadeira natureza, você pode utilizar tudo o que remete ao melhor de si mesmo. É inútil
inútil procurar se comparar com os ideais criados de cabo a rabo pela mídia. Você é, ao mesmo tempo, único e intensamente ligado a todas as outras criaturas do universo. Lembre-se apenas de que esse laço é divino, sendo um laço de amor. Os outros têm o mesmo tanto de amor dentro de si. Eles são tão espirituais quanto você, inclusive aquele seu vizinho que grita na janela às 2 horas da manhã. É somente que, colocando-se na matéria, essa vibração de amor quis dar uma chance de existir a todas as partículas de vida. Então, as mesmas se entrechocam no grande caos terrestre. No entanto, elas têm o poder de emitir em uníssono um canto de paz. E para conseguir isso, devem reencontrar o caminho espiritual delas. É para redirigi-las a esse caminho que você pode utilizar chamados ao amor como perdão, obrigado, eu te amo. Bom, eu fico por aqui. Ainda estamos no capítulo 3. Tem mais coisas no capítulo 3. Mas fica para o próximo áudio. Tchau, tchau!